você está no canal Fim Chegou, um canal dedicado a passar assuntos proféticos referentes ao decreto dominical. Estou aqui com uma fonte muito importante, vinda da América, que mostra que o clamor popular, ele se deu início. O que é o clamor popular? O clamor popular, escrito nos livros de Ellen White, é aquela mobilização nacional que faz com que os cristãos de todas as igrejas se mobilizem para guardar o domingo de forma nacional e institucional. Vemos que esse movimento ele já se iniciou. Não sabemos se esse movimento que se iniciou agora vai se converter num decreto dominical ainda esse ano ou no ano que vem, não sabemos. Mas podemos dizer taxativamente que o movimento popular para a guarda do domingo nacional, ele começou, ok? Então vamos orar para entrar no tema. Querido Deus, maravilhoso Pai, nos ajude e nos fortaleça para os fins dos tempos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então aqui está a fonte, aqui no link. Mas antes eu gostaria de analisar um pouco a fonte. Aqui eu já fiz a cópia das informações da fonte. A fonte é o The Christian Post, um jornal cristão online estadunidense de orientação evangélica, não ligado formalmente a uma denominação específica. Ou seja, esse site é uma comunidade evangélica que atende aí os milhões de evangélicos na América, ok? Foi fundado em março de 2004 com o objetivo de publicar notícias, comentários, conteúdos de interesse por cristãos cobrindo eventos nacionais e internacionais, envolvendo líderes cristãos, igrejas e ministérios. A sede do Christian Post é em Washington, Estados Unidos, Washington capital. Na avaliação do viés de credibilidade, ele tem um viés de direita, conforme a pesquisa. O número de espectadores aqui em 2017 do Christian Post, em média, atingia praticamente 10 milhões aí, de visitas mensais. Ou seja, é um site que atinge aí 10 milhões de visitas mensais. Então, tem o potencial de atingir toda a América. Tá ok? Então aqui diz também que há artigos, que o site relata que as igrejas online, como Life Church, conseguem alcançar mais de 500 mil pessoas por semana em suas transmissões online. Isso é um indicativo do tipo de alcance que algumas igrejas vinculadas ao tipo de conteúdo que o The Christian Post cobre consegue. Ou seja, quando faz live, o site, através de seus canais oficiais, consegue aí mobilizar 500 mil pessoas por semana. Então não é qualquer site, tá ok, queridos? É um site de alcance nacional aí dos cristãos da América. É bem conhecido. Vamos analisar, porque depois da morte de Charlie Kirk, que disse que aguardava o sábado, parece que esse assunto ele se avolumou cada vez mais. Quando a gente entra aqui no site, na matéria, eu não vou ler tudo, mas eu vou ler as partes principais. Vou deixar também aqui a fonte, na descrição. Você consegue traduzir aí através do seu navegador, colocando aqui nos 3 pontinhos traduzir. Aqui já foi traduzido automaticamente. E o texto já diz bem claro, bem sugestivo. Honrar o sábado não é apenas uma sugestão. Aqui fala aqui dos princípios fundamentais, da escritura, que é o mandamento. Aí fala do sábado. Quem dá a entender pensa que está falando do sábado do 7º dia. Mas não é isso que acontece. Aqui diz que eles transformaram a solenidade do sábado para o domingo, como nós já sabemos. No entanto, em nossa era moderna, o domingo se tornou indistinguível do sábado, como antes era um dia de descanso, adoração e reflexão. Agora que fala da mudança cultural, das mudanças culturais, está falando do secularismo que tem atingido o domingo, Perceba que eles falam da santidade do sábado, mas eles estão transferindo a santidade para o domingo. Tem até um texto aqui de Isaías 58:13 que fala do sábado, que nós já conhecemos, Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia. Todo mundo sabe que isso aqui está falando do sábado, 7º dia, mas perceba que eles estão transferindo o texto, essa solenidade, para o domingo. A escritura deixa claro, o sábado, hoje o dia do Senhor,
não é apenas uma sugestão. Quando ele fala hoje o dia do Senhor, ele está se falando do domingo, ok? Porque o domingo é chamado tanto pelos presbiterianos, né, quanto até mesmo a Igreja Universal, entre muitas outras, como o dia do Senhor. E aqui ele vai falando que não é apenas uma linguagem profética, né, poética, né, mas é uma linguagem profética, e chama a observância do domingo com base nesse texto. Mas o que eu queria destacar, queridos, é a parte profética, ok? É a parte profética. Vocês vão achar bem interessante quando lendo todo o texto, mas a parte profética que ele mais profetizou do texto é a parte mais forte. Aqui, ó. Começa aqui, ó. Chamando a América, tá vendo? Se quisermos o avivamento da América, precisamos começar com arrependimento. Então você perceba que aqui já está chamando o povo ao arrependimento. Isso significa restaurar as coisas que Deus chama de santa, começando pelo seu dia. Então perceba que aqui o site está direcionando a América, não um grupo denominacional, mas a América, toda a América, tanto os cristãos quanto não os cristãos. Então aqui é um chamado nacional. Então aqui temos aqui, sim, uma parte clara está chamando o povo a um clamor popular, certo? E falando o quê? Santificar todos os domingos, não neste domingo, certo? Todos os domingos. Agora a parte aqui interessante, outra parte interessante que fala aqui, que é a parte profética que fala do clamor popular, diz aqui, ó. A renovação de que a América precisa não começa em Washington, Wall Street, começa na igreja, começa nas igrejas evangélicas que honram a Cristo, creem na Bíblia e começa não em algum dia, mas no domingo. Perceba que está chamando o quê? A América, toda a América, certo? Agora tem uma parte aqui que é muito importante que eu gostaria de destacar com vocês. Presta atenção nisso aqui, meus irmãos. Que coisa séria. Olha as perguntas que o site está fazendo para milhões de americanos. Pergunta-nos: por que a confusão moral abunda? É uma pergunta. A pergunta é aqui, está fazendo. Por que tem tanta confusão de moralidade na América? Por que há tantas ilegalidades na América? Por que a vida familiar está em tamanha desordem? Por que a vida pública está repleta de corrupção? Quando fala vida pública, está falando do Estado, ok? Em outras palavras, por que o Estado está em tanta corrupção? Será que o colapso começou quando esquecemos de honrar o dia do Senhor? Tá vendo aqui, meus queridos? O site está fazendo um clamor popular dizendo que a América precisa voltar, inclusive o Estado, falando do governo, voltar a guardar o domingo. Tá vendo, querido? Quando paramos de nos deleitar em Deus e começamos a deleitar, aqui ó, quando paramos de nos deleitar em Deus e começamos a nos deleitar em nossas próprias agendas, nosso próprio entendimento, nossa própria conveniência, perceba que eles estão dizendo aqui que a imoralidade, a destruição moral da América está sendo a causa principal, a transgressão do domingo. Então, como uma luva, isso aqui se cumpriu nos escritos de Ellen White, ok? Então aqui sim, existe o clamor popular, início, né, pelo menos do clamor popular, já começou. E também falando que a moralidade está sendo destruída porque o descanso dominical está sendo desonrado. Quando nós vamos lá no aplicativo da Ellen White, o EGW, que tem todos os livros dela, queridos, presta bastante atenção aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, já está aqui na pesquisa. Moral da sociedade. Aqui o
o texto que eu coloquei para pesquisa, vai apresentar vários livros. Tá vendo aqui, ó? A imposição do domingo melhora a moral da sociedade. Isso está no livro Grande Conflito. Veja como se cumpriu como uma luva. Presta atenção. Todavia, tô bem aqui, ó. Ok? Todavia, esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical. Tá vendo aí? Tá vendo aí, queridos? Se cumpriu exatamente como Ellen White falou. E tem gente ainda que chama Ellen White de falsa profeta. Ainda tem coragem de chamar de falso profeta. Uma coisa tão clara, se cumprindo diante dos nossos olhos. Todavia, esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à promoção do descanso dominical. E que a imposição, você viu lá que o texto falou que vida pública, ou seja, o Estado está sendo destruído porque não guarda domingo, e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Insiste nisso, especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Ali, a obra da temperança, uma das mais preeminentes e importantes das reformas morais, acha-se frequentemente combinada com o movimento em favor do descanso dominical. E os defensores do último agem como se estivesse a trabalhar a fim de promover os mais elevados interesses da sociedade. É o que esse site está fazendo aí. Está implorando para as pessoas guardar o domingo para melhorar a moral da sociedade e do Estado. Esse, sim, queridos, é o início do clamor popular. Tudo isso começou com a morte de Charlie Kirk. Perceba que quando ele falou que guardava o sábado do sétimo dia, eles estão distorcendo para levar isso para a questão dominical. E a coisa pode ficar mais séria ainda, por quê? A partir de dezembro vai ser lançado o livro de Charlie Kirk. Aquele livro que ele fala por que é importante guardar o sábado. O nome do livro será Para em Nome de Deus. Perceba o impacto que vai ter esse livro aí na América. Por quê? Porque Kirk, embora seja evangélico, ele fala da guarda do sábado. A maioria das igrejas entendem que a pessoa pode transferir o descanso do sábado para o domingo. Então, meus irmãos, temos aí o início do clamor popular na América, conforme Ellen White profetizou aqui no livro O Grande Conflito. A página está bem aqui. Página 587, parágrafo 1. Não sabemos se esse clamor popular agora de início, ele já vai converter num decreto dominical nacional agora em dezembro ou em janeiro de 2026. Nós podemos dizer que tudo está caminhando para isso. Então, qualquer momento aí pode acontecer o decreto dominical. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos fortaleça e nos ajude, porque o tempo de angústia está mais próximo do que a gente possa imaginar. Que Deus nos ajude. Coloque aqui o seu comentário, o que você achou dessa importante mensagem. Coloque aqui se você leu a fonte em inglês, se você leu todo o texto, o que você achou. Se você tiver mais algum texto da Ellen White com esse comprimento, complementando esse comprimento, coloque aí embaixo também nos comentários. Ok? Vamos nos mobilizar, vamos estudar e vamos buscar. Que Deus nos ajude e nos fortaleça em nome de Jesus.